A cena é a seguinte: de camisa azul de botão, mangas curtas, ele está na sacada de uma casa. Está chovendo o suficiente para que sua camisa esteja encharcada, nitidamente invisível à lente da câmera que o filma da rua, num ângulo de baixo para cima, levemente deslocado para sua esquerda. À direita dele, um cartaz de sua campanha presidencial que, como sempre, traz um sorriso estampando seu rosto. Já estamos em 1989, mas Collor está falando sobre sua campanha de 1986 para governador de Alagoas. Vamos ouvi-lo. Foi aqui neste município e desta sacada que na campanha para governador em 1986 ficou registrada uma das cenas mais dramáticas de todo aquele período eleitoral. Ao chegar na entrada de Limoeiro de Anadia, fui avisado por companheiros e por amigos de que corria risco de vida se aqui chegasse e realizasse uma caminhada prevista para aquele dia. Nós entramos assim mesmo e fizemos a caminhada que tínhamos que realizar. E depois da caminhada, ainda ameaçados por pistoleiros, fizemos questão de realizar um comício, embora não programado. Não havia caminhão, não havia palanque armado. Então viemos aqui, para este patamar, na casa do meu amigo José Valmir. E fizemos aqui o nosso comício num dia chuvoso como o de hoje. Capangas, ameaças, intimidações. Ele conta uma história de ação e suspense no agreste alagoano. Um quadro que pinta um destemido candidato que luta contra opressores sem identidade, sempre no plural e de modo indeterminado. Os poderosos, os capangas, eles. Um corte no vídeo nos mostra o mesmo Collor, com cabelos mais compridos e mais magro, mas com a mesma camisa azul de botão, ou outra muito parecida. Ele está também encharcado, mas não chove tanto. Em pé, no parapeito da mesma sacada, ele segura 2 microfones com uma mão e grita, gesticulando e esbravejando. Fomos informados de que eu corria risco de vida, porque capangas assalariados daqueles que acham que isso aqui é um terreno de sua propriedade estariam preparados para atentar contra a minha vida. Na parede atrás dele, um cartaz de sua campanha para o governo alagoano. O slogan é: "Um novo tempo vai começar". Ele renunciaria 3 anos depois para concorrer à presidência. Faço questão de aqui me postar para ser talvez um alvo mais fácil para as balas assassinas daqueles que deixarão o estado de Alagoas em paz a partir de março do ano que vem. Por isso, Limoeiro de Anadia entrou definitivamente para a minha vida. Não somente... Essa peça de sua propaganda política é uma pequena, mas significativa mostra de uma prática que será recorrente nos demais vídeos produzidos para o horário eleitoral da TV. O constante uso de imagens da campanha para o governador e de aparições suas em programas de TV como o personagem Caçador de Marajás vão compor uma espécie de vocação que só poderia culminar com a presidência da República. E era esse o ponto mais explorado em seu discurso publicitário. Ele era o diferente, o outsider, o único capaz de vencer a corrupção, contra a velha política e o empreguismo. É evidente que o surgimento de Fernando Collor como possível nome para o cargo mais importante do Executivo Nacional não se deu do nada. O mais interessante é que ele mesmo tinha consciência de que, para atingir essa meta, ele precisava botar seu nome na boca das pessoas. E é aqui que começa seu casamento com a publicidade e com o jornalismo. Não vou entrar no mérito ou demérito de avaliar se a prática jornalística que deu palco para Collor é boa ou má. O fato é que, com conexões estratégicas e profissionais estratégicos, Collor conseguiu, entre 87 e 89, sair de um governador sem brilho no cenário nacional e passar a ícone da luta contra o tal marajanato brasileiro. Com a cabeça no Palácio do Planalto, como mostramos no episódio anterior, Collor precisava fazer de seu governo uma peça panfletária do novo estilo político que tentava emplacar. E de fato, a despeito de qualquer ética possível, foi o que ele fez. Da campanha ao governo do estado de Alagoas, passando pelas conexões com a imprensa e, em especial, a Rede Globo de televisão, até a sua apoteose na eleição de 89. Vamos tentar compreender a construção do mito do caçador de Marajás. Eu sou Pablo Magalhães e este é o 2º episódio da primeira temporada do audiodoc do podcast Historiante. Aos descamisados, aos pés descalços, àqueles que querem
do presidente da República, que não pertence somente a um partido, mas pertence a todo o Brasil, que deseja estar unido neste momento, para que possamos retirar a nação brasileira desta angústia e do trágico cotidiano com que se debate milhões e milhões de brasileiros. A escalada de Collor ao governo do estado foi pavimentada pela propaganda. Fernando sabia que a mídia televisiva seria fundamental no pleito em Alagoas, e ele precisava de cabeças e mãos que o ajudassem a construir sua imagem. Até então, Maceió era seu laboratório e, como vimos anteriormente, foi nesta cidade que ele atuou de modo a beneficiar seu nome utilizando-se de métodos escusos. Um dos primeiros membros do seu corpo midiático foi Cláudio Humberto, um jornalista que compunha oposição a Collor. No jornal Tribuna, era ele quem tecia as críticas mais ácidas ao então prefeito e posteriormente deputado federal Fernando Collor. Contudo, uma convergência de interesses aproximou ambos, e logo Cláudio Humberto estaria compondo a equipe de propaganda do candidato pelo PMDB ao governo de Alagoas. Foi por sugestão dele que Collor foi à Bahia, em busca de um nome forte para sua propaganda. Seguindo a indicação de Antônio Carlos Magalhães, ele foi até Duda Mendonça, marqueteiro político já renomado à época. O marqueteiro baiano estava em alta. Havia produzido a campanha de Mário Kertes para prefeito de Salvador em 85, que vencera as eleições. Sua agência publicitária à época era já premiada a nível nacional. Duda enviou uma equipe que assessoraria Collor no pleito estadual de 86. A campanha contou com uma produção baseada na emoção, com a construção da figura de um Collor gente como a gente, destemido contra os tais poderosos. A peça que abriu este episódio é um exemplo disso. Pedro Collor, contudo, presidente das organizações Arnon de Mello, não beneficiou o irmão com o aparelho midiático da TV Gazeta durante a campanha. É possível que a relação entre os dois já fosse tensa desde esse período. Além da mídia, o outro pilar deveria ser o financiamento. Sem investidores, sem dinheiro, e sem dinheiro, sem campanha. Obviamente que os Collor de Mello tinham boas condições financeiras, mas bancar uma corrida ao governo de Alagoas era um empreendimento que deveria ser feito com apoios e, claro, dinheiro. Um de seus principais apoiadores foi João Lira, rico usineiro alagoano que concorreria pelo PMDB em 86 também para o cargo de senador. Ele fora presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar do Estado entre 1971 e 1974. Era um dos representantes dos usineiros que em Alagoas possuíam uma proeminência econômica e política sem tamanho. A relação entre produtores de açúcar e poder, aliás, era algo extremamente forte no Estado, mas também possuía conexões em nível nacional. Nos anos 70, os governos militares construiriam uma relação bem próxima com os representantes do setor. O governador do estado do Rio, Faria Lima, acompanhado do de Alagoas, Divaldo Suruagi, inaugura em Campos a Exposição do Açúcar, que com seus quadros e cartazes dá uma visão detalhada do funcionamento do setor. Na instalação do 5º Encontro Nacional dos Produtores de Açúcar, o governador fluminense destaca aspectos da atividade canavieira.
ministro das Minas e Energia, Shigeaki Ueki, anuncia que uma das prioridades exigidas pelo presidente Geisel é a de preparar o país para a era da energia, que será muito importante nos próximos anos. Os canaviais deverão desempenhar um grande papel nessa era, devido ao Plano Nacional do Álcool, que já permitiu, ano passado, a produção de 600 mil metros cúbicos, devendo subir para 1 milhão até o fim de 77. A importância da cana-de-açúcar na economia brasileira pode ser medida pela ênfase da política oficial de modernização e racionalização da agroindústria. As usinas e os produtores são beneficiados pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, que com seu apoio técnico promove o aumento da produtividade. O Brasil tem condições de se tornar o maior produtor mundial de álcool em poucos anos. A indústria do açúcar em Campos tem técnicas modernas e, ano passado, o total produzido no Brasil chegou a 106 milhões de toneladas. As pesquisas agronômicas desenvolvidas em laboratórios por entidades especializadas também contribuem para a melhoria da produção. Esse vídeo institucional, encomendado para mostrar o dinamismo e o empreendedorismo do setor canavieiro, capricha em uma trilha sonora que mescla modernidade e muito swing. É interessante esse recurso, mas lembremos, esse setor moderno era composto por donos de canaviais que subempregavam parte da população dos seus respectivos estados e que se beneficiavam com créditos sem fim, os quais sequer pagavam. Enfim, voltando a João Lira, seu papel foi fundamental em relação à arrecadação da campanha de Collor. Foi ele quem colocou como tesoureiro um de seus homens de confiança, que colocaria nos trilhos essas contas com um desempenho notável. Nos anos 80, se você estivesse em Maceió e quisesse adquirir, trocar ou vender seu carro, possivelmente um indivíduo bom de lábia no centro da cidade seria a indicação ideal. Atendia pelo nome de Paulinho Gasolina e trabalhava como disc-jockey na Rádio Palmares do Arcebispado. Seu interesse no mercado automobilístico foi tão grande que saiu da praça e abriu um consórcio de carros. Teve altos ganhos. Até ali, já havia sido vendedor de planos de telefone pela Companhia Telefônica de Alagoas, foi dono de uma empresa de impressão de publicidade, além de ter exercido a advocacia em cidades do interior do estado. Recebia galinhas e bebidas como pagamento dos honorários. Paulinho Gasolina sabia se relacionar, principalmente com mais velhos e mais ricos. Assim estabeleceu uma amizade com os irmãos Carlos e João Lira. Carlos era seu amigo empresário e João seu amigo político. Sua boa relação com os dois lhe trouxe benefícios nas duas esferas. Com outro amigo, Mário Leão, ele abriu uma revendedora de tratores Massey Ferguson em Alagoas e também da marca de caminhões Chrysler, sendo o maior revendedor do Nordeste. E teria ido muito bem se irregularidades em suas transações não fossem descobertas pelo Banco Central. Endividado e com 12 processos rolando na justiça, Paulinho Gasolina foi apresentado por João Lira a Collor como um homem de confiança para as finanças e, de fato, com sua entrada na equipe, o caixa esteve sempre cheio e à disposição do candidato. Foi assim que Paulinho, ou melhor, Paulo César, ou ainda melhor, PC Farias, iniciou sua duradoura amizade com Fernando Collor de Mello.
A vitória de Collor nas eleições estaduais de 86 foi um importante marco em sua carreira. Com quase 53% dos votos válidos, ele consolidaria ali seu poder em nível estadual, tendo ao seu lado o PC Farias, os Lira e uma importante máquina de propaganda construída ao longo da campanha. Passado o período eleitoral, Pedro Collor passou a dispor da Rede Gazeta em favor do irmão, e tem início o estilo que Fernando empreenderia dali em diante. Seria um governador em constante campanha e utilizaria muito bem sua imagem para isso. Na mídia local ou na mídia nacional, sua estratégia daria conta de uma construção de si para o grande público e ela se mostraria muito efetiva. Sobre esse assunto, fomos conversar com a professora Cássia Palha. Eu queria começar você se apresentando para os nossos ouvintes. Fala um pouquinho sobre você. Bom, o meu nome é Cássia Palha. Eu sou professora da Universidade Federal de São João del Rei, no curso de História. Estou nessa instituição desde 2004 e tenho uma trajetória de pesquisa com a mídia, especialmente da relação com a mídia com a política, e também a preocupação com a formação de professores, né? E com uma perspectiva de história que possa ser uma história cada vez mais pública, cada vez mais aberta ao grande público. E é assim que eu posso resumir os últimos anos dessa trajetória. Uma trajetória de paixão e de militância junto ao ensino de história e dessa relação, né, emblemática que a gente tem entre história e mídia na história do Brasil recente. E queria muito agradecer, Pablo, a você e a toda a equipe do Historiante e também a todos que seguem vocês pela oportunidade. Nós que agradecemos e ficamos muito felizes. A senhora também é autora da tese de doutoramento, né, a Rede Globo e o seu repórter Imagens Políticas de Teodorico A. Cardoso, né? Quer falar um pouquinho sobre esse trabalho? Sim, Pablo, esse é um trabalho onde eu tentei fazer, né, eu busco a história do Globo Repórter como programa telejornalístico. E eu começo nos anos 70, que é quando o programa organiza o seu primeiro núcleo de profissionais, basicamente profissionais que vieram de uma militância de esquerda, ligados ao partidão, ligados ao teatro, ligados ao cinema, especialmente o cinema novo, e eu traço o histórico desse programa e dessas produções que, em seu início, estavam muito focadas no cinema documentário, né? E aí, no caso, uma apropriação do documentário para a TV, a transição desse programa e da sua pauta, que era uma pauta muito mais politizada, digamos assim, muito mais voltada para o homem do interior, para um certo potencial transformador, transgressor desse homem que está à margem da sociedade, exatamente no período da ditadura, exatamente dentro da Rede Globo, né, o que pode parecer algo meio paradoxal, mas é exatamente no período da abertura política que esse programa ganha um novo formato. Essa equipe, que originalmente era formada por cineastas, ela passa por uma transformação, por uma troca, e então você passa a ter repórteres de formação ingressando no programa. Na verdade, a gente está falando de um time de primeiríssima, né, dos repórteres globais, e que, junto com essa mudança dessa equipe, a gente tem uma transformação no formato do programa, que passa a ter, digamos assim, um diálogo muito estreito, não só com a cena política brasileira, mas também, né, com a própria família Marinho e com o posicionamento político do Roberto Marinho, que naquela época, isso a gente está falando aí de anos 80 até 90, fazia questão, né, de explicitar o seu posicionamento político e, de certa forma, instrumentalizar a emissora e a sua programação na direção daquilo que ele considerava serem os bons rumos a serem seguidos pelo país.
né? E aí, nessa tese, eu desenvolvo um pouco a forma como que o Globo Repórter ele vai fazer a cobertura de perfis políticos emblemáticos. Os programas do Globo Repórter, do ponto de vista aí, inclusive desse seu do espaço temporal que ele é veiculado, que é o ano de 87. A gente pode identificá-lo como uma pré-campanha do Collor para a presidência do Brasil? Sim, sim, eu acho que é um exemplo claro dessa pré-campanha, né? E aí a gente tem uma série de programas, não só o Globo Repórter, que ajudam a mapear isso. No Globo Repórter, são basicamente 4 programas que vão ao ar entre 87 e 90. Tá? Um programa intitulado Funcionários Públicos, que é de abril de 87, portanto, é anterior àquela famosa capa da Veja que vai lançar o Caçador de Marajás para o Brasil. Né? Em 5 de 87, perceba, um programa vai ser lançado no mês 4, no outro mês 5. Vai falar sobre os Marajás, no caso de São Paulo. Depois, no mês 9, você tem outro programa sobre Marajás, falando especialmente sobre o Rio de Janeiro, e em 90 você tem um outro intitulado Mordomia dos Marajás. Né? E no conjunto, na arquitetura, digamos assim, da narrativa desses programas, você tem não só a construção dessa noção de Marajá muito vinculada ao funcionalismo público, né? uma apologia ao credo neoliberal, né? Toda uma ênfase no quanto que o Estado estava falido e na própria noção de déficit público, como também aquela máxima de que a solução disso tudo é você apelar para as privatizações. Né? Então, você tem uma espécie de tríade aí, né? Uma tríade onde você vai... uma tríade montada entre Estado, né, esse Estado como Estado oneroso, parasitário, o Marajá como praticamente sinônimo de funcionalismo público e a noção de déficit público. Esses passam a ser os inimigos, digamos assim, da nação na narrativa desses programas. Né? Então, após a ditadura, agora era preciso reorganizar o país. É um pouco essa a tônica desses programas. E a senhora também identifica não vou dizer um bate-boca, mas uma discussão através de artigos entre o Ali Camel e o Eliakim Araújo, né, sobre esse assunto? Isso. Eles acabam divergindo, né? Em torno de quantos programas que a Globo teria dado, né, ao Collor. E aí eu chego a fazer uma entrevista ao Jorge Pontual, e ele vai me confirmar a versão de que foi o material encomendado pela própria emissora e que o Collor foi pessoalmente entregar esse material. Esse é um movimento do Collor que logo depois de eleito governador do estado, ele passa a investir nesse marketing pessoal. Né? Ele mesmo constrói uma rede de contatos com os principais veículos midiáticos do país, né? E muito também em função desse investimento, ele chama a atenção desse poder econômico que nesse momento está tentando encontrar um candidato capaz de bancar a esquerda, né? Um candidato anti-Brizola, né? Anti-Brizola e anti-Lula, alguém que pudesse bancar esse jogo. Tinha ali explícito uma arquitetura narrativa que não só projetava o Collor, como construía toda uma apologia ao credo neoliberal naquele momento.
É interessante, a senhora falou sobre essa construção da narrativa. Os próprios recursos imagéticos utilizados nos episódios do Globo Repórter são interessantes, né? São. Porque há uma escolha, e essa escolha, a gente vê que é uma escolha, eu não sei como é que eu posso expressar, mas acredito que o dedo do Collor estivesse do início ao fim da montagem do roteiro, até porque a família dele tinha concessão pública de TV e ela era afiliada da Rede Globo e, de certo modo, né, o Pedro Collor é quem financiava ali a vinda ou a ida de equipe de reportagem para as Alagoas, né? Mas esses recursos imagéticos particularmente eu acredito que sejam bastante interessantes. Eu tive pouco acesso ao episódio 1 e mais Uhum. acesso ao episódio dos anos 90, que é meio que aquele encerramento da narrativa que você acaba citando no seu trabalho. Aham. No episódio 1 me chama muito a atenção aquela coisa dos funcionários que foram obrigados a assinar o ponto, né? Estou dando uma demonstração de que não fujo às minhas responsabilidades até o último dia em que estiver à frente do governo das Alagoas. E tomo as medidas, impopulares ou não, mas em favor do bem comum e em favor das necessidades do Estado. Sinai, pronto. E mais que ele faz. Construção de trabalho é boa, né? Isso, essa é uma passagem assim emblemática, né? Primeiro que esse programa, que é o primeiro programa, né, que é veiculado, começa fracassando, né? Porque a primeira classe que eles vão veicular como uma classe que caracterizaria esse Marajá é a classe dos professores, né? A reportagem começa com a Ilse Scamparini denunciando os professores da rede pública do Rio Grande do Sul, dizendo que eles acumulavam cargo. Né? E todos nós que somos professores sabemos que a carga horária de um professor é de 20 horas, então é legal, né, o acúmulo de 2 cargos para que o professor consiga ganhar um salário minimamente digno. Né? E o sindicato, nesse momento, dos professores do Rio Grande do Sul, vão acionar um processo contra a Globo. Né? Então, o brilhantismo do programa começa dessa maneira. Existe Marajá e o Marajá é professor. Né? Depois dessa primeira grande patinada, eles vão percorrendo outros lugares do país até focarem no que eles vão dizer que é o exemplo claro, o exemplo notório. E aí o que a gente vê é exatamente a mão, né, do Collor nesse material. É um material cuidadosamente, né, trabalhado. E essa passagem que você está se referindo é uma passagem onde o repórter Francisco José, ele aparece em frente a uma repartição pública, né, em meio a um verdadeiro caos de filas intermináveis, pessoas pelas ruas, pelos corredores daquele prédio, congestionamento de carro de aluguel, de veículo, e ele explica para o telespectador que aquela confusão toda era a hora de bater o ponto. E que desde que o governador Collor de Mello assumiu, eles tinham que bater o ponto. Né? E o que aparece para o telespectador? Quem eram essas pessoas que estavam na fila, ditas marajás, né? Sentadas nas calçadas, com marmita na mão, dentro de combis velhas, né? Eram populares, era gente simples. Então, depois de patinar nos professores, é esse tipo de marajá que eles vão exibir. Né? Tem até uma passagem que é bem interessante, que o repórter vira para alguém que está na fila, para um popular que está na fila, e diz assim, além de assinar o ponto, de vir aqui toda manhã assinar o ponto, o que você faz? Aí esse popular olha para o repórter e diz assim, aí eu fico aqui toda a manhã toda. Aí ele diz, mas sem fazer nada? Ele diz, sem fazer nada. Aí ele vira para a pessoa que está atrás, na sequência, na fila, e diz, e você? O que você faz? Aí a pessoa diz, eu desmancho o que ele fez. Né? Quer dizer, esse humor tipicamente popular, né, deixava claro, né, que esse Marajá definitivamente
né, não pertencia à categoria daquelas pessoas simples que estavam ali, né? E é a partir desse tipo de narrativa que o Collor vai se construir como o caçador, né? O caçador de Marajás, o grande homem capaz de dar jeito no país, né? O moralizador da corrupção. É interessante, Pablo, o professor Chico de Oliveira, nesse momento, ele vai fazer uma leitura dessa imagem que foi construída do Collor, dizendo que essa imagem foi talhada como se ele fosse um isolado cavaleiro andante. Eu lembro que no seu trabalho você também cita, não é seu foco, mas é mais uma informação adicional sobre a questão de uma formação de um cenário, de um contexto favorável a Collor, de um lado com o telejornalismo, mas também com as telenovelas, né? Sim, sim. Você tem vários analistas de mídia nesse momento, e no meu trabalho eu cito um pouco o balanço que o professor Vinícius de Lima faz a partir de estudiosos da ficção, especialmente das telenovelas, né? E ele vai falar, usando aí da teoria de Gramsci, ele é um gramsciano, que nesse período de 87 a 1990, a gente pode falar num cenário de representação política favorável ao Collor, que ao passar pela ficção, levou ao ar, e aí a gente está falando de Rede Globo de televisão, 3 novelas, né, que foram emblemáticas, segundo esses especialistas. Então, a gente tem a novela Vale Tudo, a novela Que Rei Sou Eu e a novela Salvador da Pátria. Né? E em Vale Tudo é aquela máxima de que a política brasileira é nefasta e que para você sobreviver vale tudo. Né? Eu lembro de uma cena de Vale Tudo que um dos corruptos dava uma banana para o Brasil. E aí, quando recentemente eu vi o Bolsonaro dando uma banana para os repórteres em Brasília, né? Eu ainda fiquei pensando nessa relação entre ficção e política. Além de Vale Tudo, a novela Salvador da Pátria era uma novela que apostava num personagem que foi muito talhado, segundo esses especialistas, em sua analogia com o Lula. Né? Então, era um homem simples, um homem do povo que chega ao poder e se deslumbra. Né? Então, esses pesquisadores perguntavam o quanto que isso também não favoreceu o Collor, né? O quanto isso acabou prejudicando essa identificação imediata com Lula. Eu não sou muito bobo assim, eu sei o que tem na cabeça de uma mulher, no coração de uma mulher, eu sei o que tem, eu sei. Senão ela não vinha aqui no domingo de manhã, senão ela não vinha me dar aula todo dia para eu aprender a ler direitinho. Desde a primeira vez que ela olhou para mim, ela deu assim, uma olhada assim, ó, para mim, ó. Me olhou diferente, como que olha os outros. Ela me olhou diferente da maneira que ela olha pro bodão. E em Que Rei Sou Eu era uma novela cômica, né, da novela da Sete, mas Que Rei Sou Eu foi importante até porque ela foi reprisada às vésperas da eleição. E Que Rei Sou Eu era um reino de Avilã, que era um reino corrupto, né, que você tinha um príncipe,
E esse príncipe era o camarada que ia combater a corrupção, era o camarada que ia fazer o reino seguir os caminhos da liberdade, os caminhos do progresso, né? E ele foi protagonizado por Edson Celulari, que na época era o galã, né? É muito interessante ler os trabalhos dos autores que vão mostrar a identificação do príncipe de Avilã com o Collor de Mello, né? E por falar em príncipe, Pablo, eu lembro de uma outra passagem, que é uma passagem própria do período em que ele fez a campanha para governador. Eles encontram uma menina que passou a ser ícone não só da campanha para governador, mas também para a corrida presidencial, que é uma garota de 8 anos de idade. E o Globo Repórter, quando chega na casa dessa criança, ela vê que no quarto da criança tem uma série de quadros, de pôsteres, né, pregados do Collor, como se o Collor fosse um popstar, né? E aí a repórter pergunta como que você se sentiu, né, ao longo da campanha, sempre junto do Collor, aparecendo nos comícios, e aí ela vai dizer, eu me sentia uma princesa. Maria Fromet? Sim, sua mãe. Nunca mais ninguém soube nada dela. Eu só sou rei porque o rei daqui morreu. Incrível. Mas, por favor, Jean-Pierre, se você quiser viver, não abra a boca pra ninguém, nem pro seu melhor amigo. Isso quer dizer que um dia eu poderei ser o rei de Avilã? Talvez. Mas o rei está morto, cigana. Então hoje, agora, eu sou o rei de Avilã. Você sabe o que isso quer dizer? Que um dia eu poderei salvar este país. Que um dia eu poderei acabar com a miséria do povo, Lulu. Que um dia eu poderei acabar com a fome, com as doenças e com a injustiça. Sim, Lulu. O dia em que eu for coroado, o rei de Avilã. Vocês ouviram o personagem Jean-Pierre, interpretado por Edson Celulari na novela Que Rei Sou Eu. Na trama, ele acabara de saber sua origem nobre, contada pela taberneira Lulu Lyon, e numa fala juvenil e cheia de sonhos, previu o fim da fome, da miséria e das demais mazelas pelas quais sofriam os habitantes do reino fictício de Avilã. Enquanto fala, o sol brilha sobre sua cabeça, ofuscando em alguns momentos a visão do espectador, tamanho o brilho captado pela câmera. O príncipe iluminado, destinado a salvar o reino das forças do mal, começa sua jornada até o trono de Avilã neste episódio. É poético, é belo e é inspirador. Veiculado entre os anos de 88 e 89, marcando 52 pontos na média do Ibope, a novela Que Rei Sou Eu foi um sucesso televisivo na Rede Globo, tanto que a emissora reprisou seus capítulos apenas um mês após o seu término, numa extinta sessão chamada Sessão Aventura. Eu não sei como Juliette vai gostar de um tirano como você, bicho. Você usa muito essa palavra, Jean-Pierre. Quando se tem o poder nas mãos, é preciso pulso firme para não fraquejar. Só que você não provou isso. Você manteve aquele conselho corrupto que arrasou o país. Você é um sentimental. É um piegas. E um piegas não pode governar um país. Não, Pichot. Você é que é um boneco.
Um produto da mente doentia de Ravengar. Um idiota que ficou durante meses e meses aprendendo a matar, a exterminar, a odiar. Será que você não percebeu que esse país está cansado de governantes corruptos? De políticos matreiros? De negociatas que deixam o povo cada vez mais pobre? Não se pode governar com o povo, idiota. O povo se acomoda se tem facilidades e esquece o trabalho. E ninguém mais trabalha. Só o povo trabalha, pichô. O resto, aproveita. É com isso que eu vou acabar. Não vai não, Jean-Pierre. Quem vai acabar sou eu. E com você. Cássio Gabus Mendes, autor da trama, sempre negou qualquer intenção, mas à época muitas pessoas associaram o belo e destemido personagem Jean-Pierre ao já famoso caçador de marajás alagoano. Intencionalmente ou despretensiosamente, a analogia acabou sendo feita. Seria mera especulação minha tentar dimensionar o quanto a novela e o personagem em questão influenciaram a opinião pública em meio à corrida presidencial. Mas pense comigo, com um poder comunicativo tão grande, o quanto essa novela global não pôde contribuir para o ambiente eleitoral de 89 e para a construção da imagem de Collor. O último episódio da novela Que Rei Sou Eu foi ao ar em 16 de setembro de 1989. Dois discursos presentes nesse episódio são extremamente sintomáticos. No primeiro, Bergeron Boucher é quem fala, para uma multidão revoltosa em praça pública. Que ninguém se olhe no espelho hoje e diga: eu sou um herói. Vencemos uma grande batalha, mas não somos heróis de nada. Para chegarmos lá, é preciso ainda uma grande caminhada, uma grande luta que se segue para acabar com a demagogia, com a exploração dos trabalhadores e com a corrupção que corre desenfreada nesse país há muitos e muitos anos. E nessa luta, usaremos a mais temível das armas, o voto. Em breve, teremos eleições, meus companheiros. Cuidado, meu povo. Cuidado com os maus políticos, raposas que insistem em enganar os pobres com belas palavras. Não acreditem em homens que, em vez de servir o povo, vivem à custa dele. Cuidado com a falsa seriedade e com as promessas que não podem ser feitas, portanto jamais serão cumpridas. Olho nesta gangue, minha gente. Eles não querem entregar a rapadura, mas nós podemos vencê-lo na urna, no voto. Porque quando o escolhemos pelo voto, nós somos os responsáveis. Somos nós que estamos indo para o poder. Portanto, temos que estar atentos para cobrar as promessas feitas. E aí ajudar na redenção do país. E será uma nova época para nós. Será um novo dia para todos. Olho no voto, meu povo! No segundo, Jean-Pierre, o herói, esbraveja. Vencemos, minha gente! Temos o domínio da coroa! Estamos saindo da minoridade. A partir de hoje, a vilã será um novo país, porque todos nós vamos reconstruí-lo. Agora, aqui, vamos instaurar a dignidade e a honra. Meu lema: justiça. Justiça para os que trabalham, justiça para os miseráveis e também justiça para aqueles que exploram o povo. Não vai ser fácil. Vamos enfrentar muitos obstáculos pela frente. Mas eu vou acabar com a ganância nas elites de Avilã. E ninguém mais vai explorar o trabalho do povo. A justiça será para todos. E principalmente para aqueles que sempre trabalharam e doaram seu sangue, seu suor, sua juventude nos campos e nas cidades e nunca tiveram isso reconhecido. É a justiça. A justiça, o nosso caminho para a maioridade. Eu quero que todos vocês agora, camponeses, operários,
Todos vocês, gritem comigo. Viva o Brasil! Como compreender o fenômeno Collor nos anos 80? Uma das explicações mais recorrentes é a de que ele era um outsider, um político que se apresentava como novo, que não se envolvia com os políticos convencionais e que repudiava a velha política. Obviamente que sim, Collor encarnou esse personagem, desde o governo à presidência. Outra justificativa recorrente é de que seu discurso era populista e moralista, levantando uma bandeira contra a corrupção e contra os marajás, genericamente apontados como aqueles que ganham super salários. E sim, isso também está correto. Todos os registros captam esse discurso. Uma junção de moralismo e populismo com um tempero anticorrupção e uma roupagem nova dentro da velha política foram os elementos que o elegeram, num contexto histórico que, como explicado no episódio anterior, era propício para esse tipo de candidatura. Bom, então o que há de novo? Você pode me perguntar. Eu te devolvo com outras dúvidas. Foi uma tempestade perfeita que propiciou a Collor sua escalada ao poder? Sua sorte foi tamanha que esse seu estilo de pensar e fazer política calhou de existir num período em que eram tão prezados pela população brasileira? O destino explica o fenômeno Collor? Como explicar que alguém como ele tivesse chegado ao poder? Vou fazer algumas ponderações para tentar refletir sobre isso. Collor não era totalmente desconhecido, um Zé Ninguém. Tivemos a oportunidade de acompanhar, no episódio passado, que sua família tinha certo prestígio e poder em nível nacional e principalmente em Alagoas, seu estado base. Prefeito biônico de Maceió, escolhido pela ditadura militar, depois deputado federal pelo partido da ditadura, o PDS, ele não só era filho da velha política, como estava mergulhado nela até o último fio de cabelo. Ainda que possamos falar em ingenuidade de certa parte da população brasileira, é preciso dizer que a eleição de Collor não foi esmagadora. Pouco mais de 35 milhões de eleitores votaram nele. 53% dos votos válidos contra quase 32 milhões direcionados a Lula, ou 47% dos votos válidos. Ainda assim, não é possível negar que seu desempenho superou em muito as expectativas prévias. Ainda que não fosse ingenuidade, é possível dizer que sua campanha atingiu uma série de anseios de grande parte dos brasileiros, e isso foi determinante. Sua gestão à frente da prefeitura de Maceió entre 79 e 82 e a atuação como deputado federal entre 82 e 86 não foram dignas de nota, envoltas em diversas manobras obscuras. Nem de longe o seu nome seria sequer cogitado para o governo do estado de Alagoas, muito menos a presidência do Brasil. Sua trajetória até 86 evidenciava seu modus operandi. Ele não fora eleito prefeito de Maceió, sua indicação pelo regime militar havia custado muita diplomacia do pai, já sua eleição para deputado foi marcada por aquela nomeação de 5 mil funcionários com uma canetada. Inclusive, sobre esse assunto é preciso falar o seguinte: dias depois dessa escandalosa nomeação para a Fundação Educacional de Maceió, a FEMAC, Collor teria dito a José Barbosa de Oliveira o seguinte, entre aspas: "Olha, Zé Barbosa, isso tudo é voto pra mim." O jornalista Mário Sérgio Conte, em seu livro Notícias do Planalto, é quem revela essa informação. Bem diferente da versão que ele havia dado para o programa Roda Viva e para a revista Veja, anos depois. Resumir Collor a um aventureiro aproveitador da ingenuidade popular é algo raso. Para compreender o fenômeno Collor, precisamos ir além do aventureiro e enxergar algo mais, o estrategista. E isso não é um elogio. Só para deixar registrado, eu não possuo qualquer simpatia pelo nosso personagem principal. Contudo, é preciso ir muito além das convicções ideológicas para entendê-lo em sua plenitude. Seu caráter estrategista e seu planejamento foram fundamentais para o seu repentino crescimento e visibilidade no cenário nacional. Eu arrisco dizer que é este fator que explica alguém como Collor na presidência. O outro fator que complementa essa análise tem a ver com a descoberta e a exploração de uma mina de ouro eleitoral, a mídia televisiva ou impressa, que Collor usou e abusou para pavimentar seu caminho para a consolidação do projeto de poder que tanto almejava. Em sua corrida presidencial, ele precisava mostrar na prática como funcionavam os trabalhos na República de Alagoas. O alvo mais óbvio a ser batido era o combalido Sarney, inapto para controlar a inflação. Bater nele era algo mais que necessário para que Collor pudesse se mostrar que era diferente e que representava o novo na política. Estamos em 1989. A corrida presidencial começa a se desenhar. As cartas estão na mesa e ele, que nos últimos anos buscou os holofotes para viabilizar seu nome para a presidência, estava disposto a tudo para conquistar o que queria. Aquela seria uma campanha que marcaria a história das eleições no Brasil. E este será o tema do nosso próximo episódio. Aqui, no Audiodoc do Historiante.
O Historiante é um podcast educacional focado nas ciências humanas. Realizamos mesas redondas, debates, ensino de história, filosofia, sociologia e atualidades. Dentro desta programação, produzimos o Audiodoc, programa documental sobre eventos históricos. Nessa primeira temporada, seguimos os passos de Fernando Collor de Mello, da ascensão à queda da presidência do Brasil. Este projeto só é possível principalmente em função do suporte que recebemos dos nossos apoiadores. Então, se você aprecia nosso conteúdo, seja um apoiador no apoia.se/historiante com a quantia mínima de R$4 mensais. Além de nos ajudar na produção dos episódios, apoiadores têm acesso aos materiais extras do Audiodoc e demais vantagens exclusivas. Acompanhe novos episódios a cada domingo. Um forte abraço e até a próxima semana.